Olá, meus ungidos! Como é que vocês estão, pessoal? Eu vou tirar um minutinho aqui para explicar para vocês uma coisa. Tem gente que você não precisa nem citar o nome, quando você fala uma frase, você já sabe de quem que a pessoa tá falando. Se eu falar assim, olá, tudo bem? É o Paulo Henrique Amorim, né? Aquele jornalista ali da Record. E eu acho muito bacana isso, né? Bordão, assim, associar pessoas com as frases que eles dizem, ou vícios de linguagem também. Agora se eu falar assim, ó, pra vocês. Bem-vindos a mais este podcast. Quem conhece sacou na hora. E assim, eu acho sensacional, sabe, essa marca registrada que a pessoa tem, eu acho bem bacana. Obviamente não é o foco, né, mas é interessante. Agora, quando eu comecei com os meus vídeos, lá 2 anos atrás, eu criei o roteiro e mandei pro locutor fazer. E ele com aquele vozeirão, né, fala, olá meus amigos. E de início eu não tinha assim, essa ideia de colocar assim, olá meus amigos como se fosse um bordão, mas é um vício de linguagem que eu tenho, porque assim, quando eu chego, converso com o pessoal, até em inglês eu vou falar, my friend e tal, e pega. E foi uma mania que eu tive assim de iniciar uma conversa. Mas esses dias eu tava ali dando uma pesquisada em conteúdo, fazendo algumas anotações e percebi que o canal da Vânia, que é um canal que eu tava seguindo e acompanhando bastante, sempre começa com olá meus amigos. E eu pensei, cara, será que eu acabei pegando sem querer? E assim, confesso, não sei se eu já falava isso antes ou se acabei pegando ali nos vídeos que eu assisti. Para não ficar parecendo uma cópia, eu pensei, não, vou iniciar meus podcasts aqui com alguma coisa diferente. Pensei, o que vai ser? Você quer saber? Vai ser todo dia uma coisa diferente, então é isso. Vai chegar uma hora que vão acabar as ideias. Mas muito bem, vamos voltar ali para a história da minha missão. Tava ali em Galeão, então. Ilha do Governador, com o meu companheiro Praga. E eu vou ter que fazer um anexo no meu último áudio, porque, né, alguns comentários ali eu resolvi que se fez importante eu contextualizar um pouco aquela época. Da conversa que eu tive com o presidente ali, que ele jogou a responsabilidade do meu companheiro ir para casa ou não no meu colo. Em nenhum momento, nem na época, nem hoje, eu julguei esse comportamento do meu presidente. Então, assim, foi a primeira vez ali que eu tive uma responsabilidade grande do futuro do meu companheiro tá ali nas minhas mãos. Eu resolver se ele vai para casa ou não. E eu achei, assim, isso pesado para mim. E por mais que eu já tivesse passado por poucas e boas, já tivesse saturado do comportamento dele, naquele momento que eu recebi aquele desafio, o único julgamento que eu fiz era se eu era capaz de aguentar mais ou não. E não se ele era merecedor de estar na missão ou não. E falando hoje, assim, não me arrependo. Talvez eu teria me arrependido se eu tivesse tomado outra decisão. Porque assim, se eu tivesse, não, presidente, vamos ter que mandar ele para casa, porque o comportamento dele não condiz com o de um missionário, ele não tem condições de fazer uma missão. Poderia ter feito? Poderia. Mas assim, talvez eu teria ficado com isso em mente, pensar, poxa, o que eu fiz? E eu sou o irmão mais velho de 20 irmãos. Tem minha irmã mais velha que eu, mas o fato é que eu conhecia a responsabilidade de um irmão mais velho e também conhecia a responsabilidade de um pai de uma família grande. E associei isso com a responsabilidade que o presidente da missão estava tendo ali naquele momento. Esse momento na vida do meu presidente de missão foi bem difícil para ele, porque ele perdeu um filho. Sim, um filho já casado, com família, ele acabou falecendo do coração. E foi bem difícil, porque o meu presidente de missão, como eu já relatei, era um cirurgião cardiovascular. Agora me falha a memória se ele foi lá pro enterro do filho. Eu sei que a sister com certeza foi. Agora eu não sei se posteriormente ela voltou e ele foi e deixou a missão com um conselheiro, ou se ele não foi. Mas enfim, o que importa é que eu entendia o meu presidente como um ser humano, passando por umas dificuldades familiares e administrando uma missão. E fora isso, ele estava enfrentando ali uma dificuldade com o meu companheiro, que ninguém queria ficar com ele não ajudava, e ao mesmo tempo eu encarei isso como uma tentativa de estar ajudando o meu companheiro, por mais que isso não fosse responsabilidade de uma missão estar fazendo.
Então eu aceitei o desafio de estar ali e continuar ajudando, terminar aquela transferência. O presidente, com os contatos que ele tinha da área médica, contatou o professor de psicologia da Universidade do Rio de Janeiro, então assim, um cara bem bom, para estar consultando o meu companheiro. Eu acompanhando ele ali nas consultas, teve até a frase do dia que foi do próprio professor ali de psicologia que falou ali pro meu companheiro: Helder, eu quero que você saiba que esse teu companheiro que você tem aqui é o seu melhor amigo, porque ele tem uma intenção genuína de estar te ajudando. Tava falando de mim ali. Inclusive eu vi que vocês têm o mesmo nome, que aí ó, o sinal. O cara não sabia que Helder era um título, mas eu fiquei feliz de ouvir isso. Então ele foi receitado ali alguns remédios e a gente tocou o barco, continuamos nosso proselitismo. Mas antes quero só fazer um comentário aqui sobre esse episódio. Você é um bispo, um presidente de estaca, um pai, não veja na missão uma oportunidade de estar tratando ou corrigindo o rumo do seu filho. A missão não é um reformatório. Nos 11 anos que eu trabalhei ali na estaca, eu via nos olhos do presidente a preocupação de estar mandando alguns missionários para a missão. Gente com dificuldades semelhantes a desse meu companheiro, ou às vezes piores. E literalmente, como aquele meu companheiro lá que era afastado, foi preso e tal, que o bispo, que era o pai dele, mandou ele para a missão e ficou ali claro que ele estava usando a missão como um reformatório. Uma tentativa de converter o filho. Então assim, a missão já é para quem já está convertido, preparado para estar indo ali ensinar, tá representando a igreja, representando Jesus Cristo. Então às vezes, dependendo do caso, ó, como vocês viram das minhas experiências, pode estar colocando até em risco a vida do companheiro ali, fora a imagem do missionário em si também. Então dá uma pausa aí e manda ali nos comentários se tem alguma coisa para dizer sobre essas situações, já passou por isso, já viu alguma situação dessa, ou manda lá nas mensagens do Instagram, no e-mail, que eu vou estar acompanhando. Belezinha? Um dia ali a gente estava com várias referências do cartão da amizade e fomos fazer a visita e entregar o livro. E um dos endereços era numa favela que a gente nunca tinha entrado ainda, porque a gente sempre via que era perigoso, mas também não veio a oportunidade de estar trabalhando ali. Eu pensei, né, vamos lá, a pessoa pediu o livro de Mórmon, recebeu o cartão da amizade, ligou, pediu, tá interessado, a gente vai lá entregar. No meio do caminho, a gente perguntou para um taxista: sabe onde que é essa rua aqui? Ele falou: cara, é ali na favela do Dendê, vocês não vão entrar lá, né? Eu falei: a gente entra, geralmente o pessoal respeita missionário e tal. O cara falou: nossa, é perigoso lá e tal. Beco da Lacraia. E a gente continuou subindo o morro e numa esquina que a gente virou, a gente já viu um muro cheio de buraco de tiro. E pichado lá no muro estava escrito: aqui só tem AK-47 e aqui chove bala. E assim, a parte da AK-47 era mentira, porque assim que eu virei a esquina era um cara com uma Uzi na mão. Então não tem só AK-47, tinha Uzi também. Ah, tinha fuzil, que eu lembro. Uzi é uma submetralhadora, é uma metralhadora bem curtinha, fácil de carregar. Então a situação foi assim, a gente virou a esquina, viu esse muro pichado cheio de buraco, e daí assim, quando a gente olhou pra cima, tinha bem no meio da rua um cara sentado numa cadeirinha, sem camisa, com essa Uzi pendurada, com a bandoleira no pescoço. E quando ele viu a gente, ele já levantou e ficou com a arma na mão. E nesse momento, se você tem um pouquinho de consciência, você sabe que a melhor opção é você continuar. Dar a volta ou correr é pedir pra dar encrenca. Você não tá na tua área, você tá na área deles. E você é um engravatadinho, então assim, você é um suspeito bem em potencial. O melhor é você ir ali na calma, tranquilidade, sem nada na mão, né, e devagar, e chegar lá e conversar, se explicar e se apresentar. E era o que eu tava fazendo, né? Eu olhei, o cara levantou, né, eu vi que ele não tava apontando pra gente, então ele tava ali em 100 metros, tava longe, a gente tinha que andar ainda pra chegar nele, bastante. E saca só, nessa da gente tá se aproximando do cara, o meu companheiro, quando visualizou o cara com a arma, pôs um óculos escuro, assim, bem esportivo, e passou pelo cara, tipo, ignorando, como se ele não tivesse ali. E o cara ficou possesso.
Meu companheiro entrando na área do cara, sem se explicar, sem nada, botando um óculos escuro na cara, e é isso? Assim, eu não sei o que passou pela cabeça do meu companheiro, né? Talvez ele tava com bastante medo, né? Então foi a reação dele. Mas eu já parei ali, conversei com o cara e meu companheiro continuou andando e eu fiquei ali pra conversar. Falei, olha, a gente é missionário da igreja, né? A gente recebeu uma ligação de alguém que quer receber a Bíblia aqui e resolvemos vir aqui, né, entregar e dar a mensagem aqui, se você, né, permitir e tal. Ele falou, e o cara ali que entrou direto? Eu falei, tá, talvez ele não viu. Aí o cara disse, entra lá, dá a mensagem e vaza da minha área. Beleza, tranquilo. Aí, ó, mais uma situação que meu companheiro me deixou numa saia justa lascada pra resolver. E quando a gente chegou, entrou na casa do pesquisador, que pediu o livro, ele até falou, nossa, cara, eu nem sabia que vocês iam vir aqui, eu achei que ninguém ia vir entregar, não. E ele falou, vou até acompanhar vocês na saída, porque provavelmente pode ter chance do cara não deixar vocês saírem. Ele foi lá, conversou com o cara, falou, isso aqui, ó, eu chamei eles, tá, pra entregar, tal, o livro, e vai deixar as mensagens, se eles puderem voltar, tal, e daí ficou combinado que a gente ia voltar, e voltamos, sim, posteriormente. No dia que a gente voltou, que provavelmente foi, né, na mesma semana ou na semana seguinte, a gente viu o carinha da Uzi ali sentado, cumprimentamos, daí entramos no beco, já tinha uns outros caras novos ali, tinha um cara com um fuzil sentado enrolando um baseado em cima do fuzil, daí eu pensei, cara, um cara com uma arma dessa, chapado, é um problema. Então eu e meu companheiro andamos mais uns 5 minutos ali, dobrando alguns becos, entrando pra favela, e a gente escutou um tiroteio. Lá de cima dá pra ver bem a entrada principal, a gente viu que era o carro da polícia entrando, chegando, e começou um tiroteio louco. E pra gente sair da favela, era lá onde a polícia tava. E o confronto ali da polícia já tava uns 4 ou 5 caras acumulados do tráfico atirando contra a polícia. Então pra gente voltar tinha que passar pelo cara do fuzil chapado. E quando a gente começou a voltar, a gente olhou o cara do fuzil e ele viu a gente e mirou. Nessa que ele mirou, mas a gente deu no pé. E um detalhe é que a gente nunca mais voltou naquele morro. Eu anotei no livro diário que não era pra voltar lá, porque eu já tinha passado em várias favelas em Bangu, já tinha passado ali na favela do Barbante, ali na própria Ilha do Governador, e assim, nunca vi um clima tão tenso de tráfico, né, e controle de circulação de pessoas. Então assim, eu vi ali que realmente era bem mais perigoso. Porque, assim, se a gente fosse se privar de entrar em favela para fazer o proselitismo, a gente não ia fazer proselitismo. E outra coisa que eu considerei ali era que, quando os missionários mormon entram ali na favela, logo em seguida a polícia invade, sabe? Fica muito suspeito. Então, assim, eu não ia nem querer ter a chance de me explicar pro cara, falar que a gente não tinha nada a ver com aquilo, porque, assim, não ia ser uma boa ideia, não. Mas voltando ali pra situação, quando o cara do fuzil mirou na gente, ele tava ali, ele tinha o posto dele, ele não ia largar o posto dele, mas ele ia atirar de longe. Então assim, num reflexo bem rápido, porque tudo isso, tá, eu tô citando, tá levando um tempão, mas assim, é questão de segundos, bem poucos segundos mesmo. Começou a polícia invadir, a gente viu que era a polícia, a gente viu que lá em cima tinha um monte de gente, fomos dar a volta, a gente viu que o cara do fuzil ia atirar na gente e a gente pulou dentro de um bar. E assim, o bar tem aquelas portas de metal que rolam para baixo, eles já estavam fechando a porta, então assim, a gente rolou, igual filme, por baixo da porta antes dela fechar. E assim, lá tinha os clientes, né, tipo uns 3, 4 caras que estavam ali no bar, e o dono do bar, e todo mundo foi pra trás do balcão do bar e se agachou. E eu lembro que a gente ficou horas lá dentro. A gente esperou um tempão depois de ouvir os tiros pararem, depois que a gente escutou circulação de pessoas, e isso era de dia, não era de noite, felizmente. E pedimos para um dos caras que estava ali no bar acompanhar a gente até a saída, né, um morador. E esse não foi o conflito assim mais intenso e assim mais traumatizante que eu tive. Estava por vir, mas ainda não tinha acontecido, e eu vou contar ele para vocês agora. Que talvez também até seja o último conflito armado que eu tive ali como missionário. Foi na outra favela, que é a favela do Barbante, que a gente já estava habituado aí. Era bem mais tranquila também, assim, a maior parte da população estava ali, dos membros que a gente visitava, estava lá. Muitos pesquisadores.
E diferente da favela do Dendê, o Dendê ele era totalmente, na época, controlado pelo tráfico, então não tinha acesso de polícia nenhuma ali, e por isso que o clima era tão tenso lá. E na do Barbante, não. A favela do Barbante, que também era chamada de Vila Joaniza, estava dominado pela polícia. Era pouco tempo, assim, alguns meses antes de a gente chegar na área, a polícia tinha tomado conta lá. E um belo dia, a gente chegou, como de praxe, fomos lá, conversamos com aquele rapaz que sempre saía com a gente, e ele saiu acompanhar a gente nas visitas. E a gente estava até indo para aquele mesmo beco do Pitbull, e ele é numa encosta que é bem inclinada, então a gente estava correndo. É aquela descida assim que para você descer ela devagar é mais trabalhoso do que você descer correndinho, então a gente começou a descer correndinho. Tava no beco principal e a gente ia virar ali pro beco menor, à esquerda. E quando faltava tipo uns 5 metros pra gente chegar naquela esquininha que a gente ia virar, pulou da parede da casa, que tava escondido, não dava pra ver, um cara com uma AK-47. E assim, ele viu a gente correndo e ele achou que era a polícia. Então assim, só pra contextualizar vocês, eles eram do tráfico antigo da comunidade e eles estavam tentando retomar a favela. Então o cara viu a gente correndo e ele mirou a AK-47 e assim como eu tava correndo não deu tempo de parar, a AK-47 fincou no meu peito. E assim, imagina o susto, e eu só olhei, assim, aquele relance rápido, né, só olhei a mão dele indo pro gatilho, o cara ajeitou o dedo do gatilho, nessa hora, assim, tipo, quase fui pro chão, assim, de perder os sentidos. Pra vocês saberem, a única coisa que passa na cabeça é assim, tipo, morri. É a única coisa que passa na cabeça, tipo, morri. E olha, por questão de milissegundo mesmo, que o cara bateu o olho na nossa plaquetinha, ele tirou a arma do meu peito e falou: "Ah, vocês são aqueles irmãos da igreja". E assim, olha, eu tive que me recobrar pra responder que sim. Porque eu tava na frente, né? Eu tava correndinho na frente, depois atrás já tava meu companheiro e depois o rapaz que acompanhava a gente. Aí eu falei: sim, somos da igreja, somos irmão da igreja. E o cara falou: entra aqui nessa casa que a gente tá invadindo o morro. Ele bateu na porta daquela casa de esquina, a pessoa abriu e ele mandou a pessoa recolher a gente. E falou: não corram assim não, cara, eu pensei que vocês eram polícia. Aí com o cara daquela casa de esquina, o traficante trocou umas ideias, falou alguma coisa ali, tipo como se estivesse pedindo localização e tal, e eu percebi que o cara da casa que tava recolhendo a gente era o X9 que tava ajudando os caras do tráfico a retomar. Eu pensei, cara, a gente está na casa do X9 que está ajudando os traficantes a entrar na casa. Então assim, não estávamos numa completa segurança, não. O cara, antes de a gente entrar e fechar a porta, ele mostrou a bolsa dele, que ele tinha uma bolsa, uma mochila cheia de granada. No meio das granadas, tipo granada e pente de AK-47. E atrás daquele cara tinha mais uns sei lá quantos, que eu não ouvi, mas tipo assim, pelo menos uns 10, 15 caras com arma. E logo que a gente entrou na casa, eles já começaram a correr lá morro acima. A gente entrou na casa desse cara e ele acompanhou a gente até a cozinha, tipo, passamos pro segundo cômodo. E lá tava a mulher dele embaixo da mesa, assim, chorando, porque daí começou os tiros, né? E tiro. E a gente escutava o tiro pegar na parede. E a mulher gritava de desespero. E é isso, cara. Eu acho que a gente não trocou nenhuma palavra com eles ali dentro. A gente ficou só quieto, só esperando os tiros passarem. E esse sim demorou, porque era de dia e a gente saiu de lá de noitaço mesmo. E já tinha passado, sei lá, tipo umas 2, 3 horas que já tinha parado os tiros. E a gente perguntou pro cara: será que dá pra gente sair? O cara falou: talvez dê, mas vocês têm que tomar cuidado. Ele falou: vão com a mão pra cima e vão sem correr. Porque a favela tinha 2 entradas, a principal que a gente entrava sempre, que morava aquele rapaz lá por perto, todos os membros da igreja, e essa outra saída que saía meio que pro nada, saía pra uma BR, no meio de uma BR, então você tinha que dar uma volta lascada, ninguém usava muito essa saída. Mas eu sabia que tinha ela ali, e ela tava, vamos dizer assim, da onde a gente tava pra saída ali na BR, ia dar ali uns 200 metros, então eu pensei, cara, vamos, porque é isso, eu não tô a fim de dormir na casa desse cara, porque se a polícia que ganhou, é bem provável que eles venham aqui pra essa casa. E sim, no outro dia a gente descobriu que a polícia que tinha ganho. Saímos bem no
no sapatinho por aquela rua, saímos pela avenida, entramos ali na BR, demos a volta no morro inteiro. E aí a gente tava com outro problema, porque estávamos com um rapaz, eu não lembro se ele era de menor, provavelmente era. E tínhamos a responsabilidade de cuidar dele agora. Então a gente tentou ir pela outra entrada, porque ele morava até bem perto, uns 100 metros também da outra entrada. E eu pensei, cara, é capaz de dar pra gente poder chegar ali e pelo menos deixar ele em casa? Mas quando a gente chegou, tinha assim, muito morador. Era gente ali que terminou o expediente de trabalho, tava voltando pra casa, queria ir pra casa e tava ali na rua. Então, sei lá, umas 200, 300 pessoas acumuladas na entrada da favela, sem ousar entrar, mais vários carros da polícia ali embaixo. E foi aí onde eu fiz uma das coisas mais estúpidas, falei as coisas mais estúpidas da minha vida, assim, que eu me arrependo até hoje. Eu cheguei ali com aquele rapaz, eu pensei, cara, eu tenho que deixar ele em casa, tem que entrar ali, é pertinho. E daí eu fui com essa ideia na cabeça, pensei, cara, eu vou perguntar para aquele PM ali se dá pra gente entrar. E assim, fica aí de dica pra vocês. Você vê um monte de gente acumulada ali embaixo, a polícia, e ninguém entrando, tipo, entra na lógica de que não é pra entrar. Aí eu falei pro seu PM, dá pra gente entrar ali pra deixar o menino em casa? E o policial, vai, sobe lá que a gente precisa ver se acabou os tiros. Então assim, cara, depois eu pensei, cara, que pergunta estúpida. No final das contas, a gente conversou com o rapaz e ele falou que tinha uma tia que morava numa outra cidade ali, a gente deu dinheiro da passagem pra ele e ele foi pra casa da tia. Muito bem, e essa foi a minha pior experiência com armas na missão. Assim, esse foi realmente um dos momentos da minha vida onde eu pensei que estive mais perto ali da morte. Então, se fosse colocar numa ordem, seria essa, a K-47 no peito, depois aquela que eu corri, quase levei um tiro nas costas, e em terceiro essa do cara do fuzil maconhado lá que a gente entrou no bar. A gente não deixou de entrar nessa favela ali da Vila Joaniza, do Barbante, porque ali tinha muito membro, inclusive vários dos nossos almoços eram ali dentro, e a polícia ainda estava tomando conta da região. Então, a Ilha do Governador, ela era dividida assim bem ao meio. Então tinha uma avenida, que acho que é a Avenida do Galeão, o nome, e de um lado tem uns bairros mais chiques, que é o Guanabara, Portuguesa, que era onde a gente morava, tem o shopping da ilha. E do outro lado tinha essas favelas, do Dendê, do Barbante. E a gente já tinha tentado, era muito difícil fazer o proselitismo naquela área nobre. Porque era muito prédio com portaria, então você não tem acesso. Então se não for referência e você for convidado, você não vai conseguir acessar as pessoas. E voltando lá pra favela do Barbante, teve uma situação que a gente foi ensinar um cara, o cara pediu o livro de Mórmon. Cartão da amizade de novo, né, ligando. A gente chegou lá, deixou o livro, ensinamos. E o cara foi bem receptivo, de boa tal, só que assim, ele não estava interessado na mensagem, ele só estava curioso pelo livro. Mas recebeu a gente muito bem. E na hora de sair da casa dele, tinha um cara trabalhando ali no quintal que era crente de alguma outra religião. Então o cara que recebeu a nossa mensagem, ele abriu a porta, a gente saiu, deu tchau, ele fechou a porta de volta e aquele cara que estava trabalhando no quintal começou a bater boca com a gente do nada, assim. Queria fazer tipo um Bible Bash, que é discutir religião de forma agressiva, e começou lá a chamar a gente de falsos profetas, de tal, e o cara que recebeu a mensagem, ele abriu a porta de volta, chamou a atenção do cara, e a frase do dia até foi a frase do cara. Falou bem assim pro crente, para de mexer aí com os meus ungidos, que você sabe que comigo aqui é pitiu. Então a gente agradeceu assim com a cabeça e fomos embora, mas foi engraçado. Teve uma família que a gente ensinou lá na ilha, morava bem na frente do shopping Ilha Plaza, pertinho da gente, na verdade, nossa casa. E essa família é sensacional, sempre a gente tá conversando, sempre mandando mensagem. E assim, detalhe, eles não se batizaram. Demos várias mensagens, ela dava almoço pra gente, ela visitava a igreja de vez em quando. Era um casalzinho ali, da idade dos meus pais. Então assim, você que fez missão já, se você já teve uma mãezona na missão, vai saber do que eu tô falando. Tava sempre preocupada com a gente e dava refeições. Ouvia as mensagens, tinha perguntas, não era só aleatório não, eu tinha perguntas, eu gostava de ouvir a mensagem, ia pra igreja, só que ela tinha uma outra religião na época. Uma igreja assim até relativamente conhecida no Rio de Janeiro, nunca ouvi falar em outros locais, que é Sara Nossa Terra.
nem sei se existe ainda. E aí, ó, tá mais uma gafe minha aí pra corrigir, porque alguns podcasts anteriores eu comentei ali que, eu só visitei a Igreja Católica e a Batista naquela vez que a mulher convidou, e não. Da mesma forma, a gente falou, ó, a gente visita a sua igreja, você visita a nossa, no início, quando a gente tava ensinando a mãezona. E fizemos o combinado. Então a gente foi na igreja dela e depois ela foi várias vezes na nossa igreja. Então tá aí mais uma que eu visitei. E da mesma forma que aconteceu com a Batista anteriormente, lá em Petrópolis, aconteceu aqui. O pastor viu a gente, viu que ela estava acompanhando a gente e perguntou para ela, que vocês estão recebendo visita daqueles meninos? E ela confirmou e o cara desceu a lenha na gente. E ela falou que ficou bem chateada, na verdade até ela parou de ir, não sei se parou definitivamente ou não, mas ela deu uma bronca naquele pastor. Bom, mesmo sendo medicado ali, meu companheiro, ele estava tendo as mesmas atitudes que ele teve anteriormente. Então assim, tive bastante problema com ele, com o quê? Ele peidava na rua, sim, a gente tava andando e de repente ele peidava alto, assim, e não ligava se tinha gente por perto, assim, eu passava um carão, sempre que tinha uma moça bonita, passava uma moça bonita pela gente, ele sempre, assim, além de quebrar o pescoço, ele virava o corpo pra continuar acompanhando a menina, e às vezes assoviava, assim, ele assoviava pra menina. Teve uma ocasião que a gente passou pela frente de um bar, daí tinha duas moças e uma senhora sentadas na mesa, e as moças bonitas e tal, e a gente passou por elas, e ele assim passou quebrando o pescoço e assoviou. A mulher levantou e deu uma lição de moral, e assim, tô certíssima, eram as filhas dela, e ela falou, vocês não são um missionário daquela igreja? E estão aí mexendo com as meninas? Que vergonha, vocês deviam se vergonhar disso daí. E assim, eu ia enfiar minha cara onde? Então você vê, né, a imagem do missionário ali sendo suja por situações dessas. Eu era líder de distrito na época. E tinha um elder que a gente estava sempre fazendo divisão, porque assim, era para eu poder aguentar um pouco o trampo, sabe, tirar umas férias, pensar assim, sabe, respirar e estar numa companhia agradável, assim, o cara, né, não era só pelo contraste, na verdade foi um contraste enorme, quando eu fazia divisão, porque esse elder paulista, a gente conversa até hoje, ontem a gente estava conversando, esse cara, gente boa pra caramba, então assim, nossa, sabe, era um alívio eu tá fazendo divisão pra poder fugir um pouco daquele estresse do dia a dia. Mas querem saber o final dessa história? Vamos pular um pouquinho lá pra frente. Ele foi transferido, como foi combinado com o presidente na época da transferência, e ele foi para uma outra área com um elder americano. E lá nessa área, o que aconteceu? Os missionários estavam passando na frente de um bar, com vários caras mal encarados sentados ali na frente, e o elder com aquele óculos escuro de mano, passou e encarou eles, assim, levantando o queixinho, sabe? Os caras levantaram, entraram no carro, seguiram eles, fecharam eles ali na rua, apontaram as armas, abriram o porta-mala e mandaram, entra aí, vocês dois. O americano era enorme, assim, e ele começou a chorar de verdade, implorar pela vida dele, que não queria entrar no porta-mala, e explicar, somos um missionário e tal. E o cara, e por que o cara tá encarando a gente? Falou, não, ele tem problema, pediu 1000 desculpas, chorando, implorando pela vida dele. E os caras deixaram quieto, foram embora. Depois dessa, né, o presidente mandou ele embora pra casa. Ele foi, assim, poucos meses embora pra casa antes do tempo. Mas na transferência seguinte, que ele estava sendo mandado embora, então, eu tava lá no quintal da capela, socializando, vendo os missionários que eu conhecia, e o meu companheiro Elder Praga estava sendo mandado embora, chegou por trás de mim, fazer um suspense aqui. Ele me chamou, vem aqui no canto que eu quero falar com você. E assim, cara, eu nem lembrava como é que era a voz dele. A gente nunca teve uma conversa como teve naquele dia que a gente nem era mais companheiro. Ele me chamou no canto e falou assim, ó, Elder, eu queria pedir desculpa por todo o tempo que a gente passou junto e eu sei que eu fui muito difícil pra você. Você foi um grande amigo pra mim e queria que você me perdoasse. Cara, ele me abraçou forte e começou a chorar um monte. E obviamente, assim, na hora, eu desabei a chorar. Falei, cara, que isso, tá tudo bem, né, obrigado por ter falado essas coisas e tal.
para vocês verem como que as coisas são. Depois de tanta dificuldade que eu tinha passado ali com ele, uma situação dessa que eu não estava esperando, né, para ver como às vezes a vida surpreende a gente. Considera tudo que eu já passei com ele, sabe? Eu não guardo, sabe? Não guardo rancor nem raiva. E na verdade tudo serviu de grandes experiências e lições que eu guardei para minha vida. E é isso, a gente fica por aqui, né, com esse episódio. Se vocês tiverem algum comentário, manda ali pra gente. Belezinha? Valeu, falou!